Fala, torcedor alagoano, fala, torcedor alagoano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para uma análise pré-jogo. Amanhã tem. Amanhã ou hoje, se você estiver vendo, isso na quinta-feira, é claro. Mirassol contra a CRB, jogo muito difícil, jogo fora de casa para o CRB. É uma partida decisivíssima para ambas as equipes. Uma partida que pode, como a gente vem falando, né, da sequência do CRB. Falamos quando o CRB enfrentou o Juventude fora, falamos no último jogo contra o Guarani, agora, e eu acho no limite de eu falar isso. Partida decisiva que pode determinar os rumos do CRB dentro da competição. E eu vou explicar o porquê eu acho disso, beleza? Então vem comigo que tem muito detalhe, tem muita informação, estatística e, é claro, a minha opinião sobre o jogo de CRB contra Mirassol, Mirassol contra o CRB. Partida que vai ser complicada para qualquer um dos dois lados, mas vamos analisar isso com um pouco mais de calma. Então vem comigo para esse vídeo. Bom, vamos lá por partes, vamos ter calma aqui nessa análise. Vamos começar, obviamente, pelo começo, falando do time do Mirassol, fazendo aquele baita resumão. O time do Mirassol é um time que não mudou de treinador desde a última vez que eu fiz o vídeo, no outro turno. Então, assim, não tem tanta coisa para trazer diferente. Temos alguns detalhes individuais, mas em questão de estrutura, o Mirassol não mudou tanto. Então, vamos lá. Como é que tá o Mirassol hoje? Hoje o Mirassol é o 10º colocado com 43 pontos. 29 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, 43 pontos somados. Beleza. 10º colocado, ali no limite entre as páginas, né? A primeira e a segunda página. Uma posição abaixo do CRB, 2 pontos abaixo do CRB. Tô frisando isso porque a gente já vai falar sobre. Na artezinha eu já notei que tá errado, mas eu vou dar a estatística certa. Não deu tempo de corrigir. Mas nos últimos 5 jogos do Mirassol foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O que é que eu quero dizer com isso? Um time. Tem alguém gritando lá embaixo. Um time, um time que vem extremamente irregular na competição. Diferente do CRB, que mesmo com a derrota contra o Juventude, teve uma boa sequência de jogos, uma boa sequência de vitórias. E se a gente for pegar um recorte dos mesmos últimos 5 jogos, o CRB vai ter apenas uma derrota e 4 vitórias. A gente nota que são times que estão em posições parecidas, porém em momentos também bem divergentes. O Mirassol tentando retomar boas atuações e voltando a tentar uma sequência positiva. Por que eu tô falando de boas atuações? Porque depois do último jogo, que foi um 3-0 do Mirassol sobre a Ponte, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, uma das falas do Mozart Santos, ex-treinador do CSA, foi justamente essa. Ele falou que o Mirassol voltou a vencer, mas voltou a vencer bem. Não foi um vou agora abrir a janela, né, já que parou a gritaria, também para não morrer no forno. E o Mozart frisou isso. Voltamos a vencer, mas voltamos a vencer bem, convencendo. Ele buscava mais do que ganhar pontos. Ele buscava uma retomada do bom futebol do Mirassol. Essa é a última impressão do Mirassol. Mas se a gente for pegar no recorte um pouquinho mais geral, é um time que vinha ganhando de pouco, placares mínimos apertados, 1-0, 2-1, empatou e perdeu alguns jogos, inclusive perdeu um confronto direto em casa contra o Juventude há 4 rodadas atrás. Então, assim, é um time que, na minha opinião, vem regular. Grande vitória contra o Ponte Preta na última rodada, mas ainda não engatou uma sequência de jogos e vai jogar contra o CRB buscando engatar isso. Até porque ganhou uma bem fora e aí vai querer ganhar em casa para pelo menos fazer 6 pontos seguidos ali que muito provavelmente não estavam no planejamento do Mirassol. Beleza. Destaques individuais. A gente falou um pouco sobre esses caras lá no vídeo do primeiro turno, mas eu vou voltar aqui. Chico, jogador do CRB, tem 4 gols na competição. Não só o gol, eu tô botando os gols aí abaixo dos nomes porque são os artilheiros do time. Mas mais do que isso, o Chico, assim como vários jogadores do Mirassol, inclusive o próprio Gabriel, que eu vou citar já já, entrega uma variação dentro do jogo muito legal. O Chico pode ser um ponto de esquerda dentro do jogo, o Chico pode ser um cara mais centralizado, um cara mais segundo atacante. Então, assim, é o Chico que a gente conhece. Talvez não tão decisivo quanto o CRB viu o Chico aqui em 2017,
mas um cara muito mais inteligente. Opa! Um cara muito mais inteligente em campo hoje, um cara muito mais técnico do que ele já foi um dia. Até porque depois que saiu do CRB, passou pro Atlético Goianiense, passou pro Juventude, jogou Série A, enfim. É outro jogador, mas ainda assim um cara com muita qualidade, na minha opinião. O Zé Roberto é um centroavante que vira e mexe e volta pro Mirassol, né? Sempre tá saindo, tá uma hora tá no Ceará ou no Atlético Goianiense e volta pro Mirassol. Até aqueles videozinhos de teoria de futebol. Seria uma boa botar o Zé Roberto, jogador que nunca jogou por outros times, a não ser Ceará, Mirassol e Atlético Goianiense. Sempre fica rodando aí, correndo em círculos nesses clubes. Mas o Zé Roberto, por que eu botei ele aí? Ele, até o jogo contra a Ponte, tinha 2 gols na competição. E chegou a 4, fez 2 gols no último jogo. Botei ele só por causa disso? Não. O Zé Roberto é um cara que é um centroavante que eu dizia que era um estilo que o CRB não gostava tanto de jogar contra, que eram os caras mais móveis. Mas ultimamente os centroavantes mais móveis, como foi o caso do próprio Daniel Cruz contra o CRB Juventude, como foi o caso do Derek aqui no jogo contra o Guarani, que a gente vai falar já já, são centroavantes que o CRB tá dando bem. Tá se dando bem. A defesa do CRB tá sabendo lidar com esse tipo de centroavante. Antes eu achava um pouco mais de dificuldade. Principalmente eu acho que pelas peças. O Gunca é o cara mais lento, o Anderson Conceição que vinha mal. E esses caras mais rápidos, por exemplo, a partida que o Love fez contra o CRB no Sport CRB, tava difícil da defesa pegar o Love, mas muito por conta de quem era a dupla de zaga, ou quem era pelo menos um desses zagueiros naquele dia. Hoje, com a zaga que tá se caminhando para ser mais Alemão e Ramon, e já já a gente fala disso também, o CRB tá se dando melhor contra esse tipo de centroavantes, caras móveis, caras que não são tão fixos. O Zé Roberto tem seus momentos fixos, mas é um cara que se mexe bastante. Então é um estilo de jogador que hoje a defesa do CRB se adaptou a disputar. Beleza? E o Gabriel eu botei porque, como eu falei lá no vídeo do primeiro turno, acho o Gabriel um craque de bola, muito acima da média da Série B. Se botar, acho que Gabriel, Nenê, e a gente pode falar de mais outro jogador, são os melhores meio-campistas dessa competição e vive uma fase artilheira, tem 5 gols, é o artilheiro do time. Então, assim, tecnicamente é o cara mais completo desse time do Mirassol, continua sendo. Criação, consegue jogar como segundo volante para criar o jogo lá de trás, consegue criar o jogo um pouquinho mais da frente como camisa 10, finaliza muito bem de fora da área, sabe fazer gol, um cara que não se cansa também em campo, então é um cara que sempre está criando volume de jogo, é um cara que tem uma intensidade, não vou dizer assim, alta do começo ao fim, mas uma intensidade estável do começo ao fim. Isso pode ser muito importante. Geralmente o jogador, qualquer atleta, não consegue manter uma alta intensidade durante o jogo todo. Pode começar voando e aí oscilando. Mas no caso do Gabriel não, ele mantém um nível bom de atuação desde o momento que ele está em canto de campo ou quando ele sai. Então, assim, o Gabriel, para mim, melhor jogador, continua sendo o melhor jogador tecnicamente dessa equipe do Mirassol. Mas vamos falar agora de um cara que eu acho que é um cara pouco falado dentro dessa Série B. Um cara que eu acho que é subestimado, que é o Negueba. Que não é o Emerson Negueba, que era do CRB. Esse aí tá no Cuiabá, Série A. Mas é outro Negueba, que foi do Vitória e hoje tá no Mirassol. Por que eu falo que ele é subestimado? Porque hoje o Negueba, ele entrega um pacote de coisas que um atacante pode oferecer dentro do jogo, principalmente na Série B, que calma, pra Série B é muito interessante. É muito útil, a palavra é essa. É muito útil. O Negueba hoje tem 3 gols e 5 assistências. Beleza. Só daí já é legal ainda de falar. É um jogador de lado de campo, joga mais pela ponta direita, que é o líder de assistências do time. Então, assim, já mostra um recurso diferente para os atacantes. O cara mais assistente. Alguns cruzamentos, bolas voltando. Então já mostra isso um pouco. Tem seus golzinhos, não são tantos, mas está ali ainda figurando a primeira prateleira de goleadores do Mirassol. Mas além dessa fase ofensiva do jogo, do Negueba, que ele consegue assistir os seus companheiros, consegue fazer os seus golzinhos, um cara que se dedica muito taticamente, um ponta direita que volta para ajudar na marcação, um cara que tem uma intensidade para prender o lateral adversário dentro do seu campo, um cara que, se o lado direito do Mirassol não estiver funcionando, estiver tomando pressão, vai ajudar as laterais, ótima recomposição. Então, assim, o Negueba é um cara que é subestimado por isso. Eu não estou falando que ele é subestimado tecnicamente, até porque eu acho que ele tem limitações técnicas sim. Mas
Se a gente for pegar, vou dar o exemplo do outro lado que tem o Léo Pereira, o CRB, que é mais ou menos a mesma função, ponta direita, destro, tá ali para ajudar é, tanto a defesa como na criação, no ataque, na parte ofensiva do campo. Eu acho que o Léo Pereira, nesse quesito de ajuda, é muito parecido com o Negueba, ajudam bastante. Mas quando vai para a fase do ataque, no campo de ataque do CRB, o Negueba é um cara mais completo do que o Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira tem ainda mais limitações do que o Negueba. Então, assim, para o que a gente tem de oferecimento de mercado, de atletas à disposição que estão disputando a Série B, dentro dessas características, porque, por exemplo, o Oswaldo do Vitória não está dentro dessa característica. É um cara mais técnico, um cara que gosta mais de cortar pelo meio, não ajuda tanto as laterais. Então é outro estilo de jogador. Mas para isso, um ponta que ajuda na defesa marcando, ajuda no ataque criando e fazendo gols. O Negueba é um dos mais completos e que vive um bom momento nessa Série B. Então, de olho nele. Beleza? E por que eu falei tanto que esse jogo é extremamente decisivo para o CRB e o Mirassol? Vamos lá. O CRB hoje tem 45 pontos na nona colocação. O Mirassol tem 43 na décima. Beleza? Só daí já falamos, jogo de 6 pontos. Quem ganhar, obviamente, agrega 3 pontos ao seu somatório e tira 3 pontos do adversário. Já daí já é importante. Normal. Qualquer confronto nessa circunstância seria normal. Mas o que tem mais disso? Os dois times estão buscando entrar no bolo da tentativa de classificar para o G4. O CRB é um pouco mais próximo do que o Mirassol ainda sonhando um pouco mais. Estatisticamente, segundo o site Footscore, o Mirassol tem 3% de chance e o CRB tem 10%. Aí você vai falar, pô, Matheus, eu tô vendo aqui na tabela time com 60% que não tá na zona de classificação ainda, time com 57%, 54%. Beleza, mas é bom lembrar, torcedor, que isso aí não é fixo até o final da temporada. O CRB ganhando, o Mirassol ganhando, alguns times de cima perdendo, vai se alterando as estatísticas. E, obviamente, vai parecer redundante, vai parecer óbvio o que eu vou falar aqui. Mas, quanto mais você ganha, mais a sua porcentagem de chance de subir vai aumentando. Normal. Então não se assuste pelo número. Até porque existem as combinações de resultados que são voláteis. Podem alguns resultados parecerem óbvios e não acontecerem, outros resultados improváveis. Então, assim, não se tem certeza de nada. Mas uma certeza é clara. O CRB era um Mirassol rodadas atrás. Era o time que tinha 3% de chance de ganhar, de subir. E hoje vai acreditando mais no sonho do acesso. Subiu para 10%, mas ainda tem outras variáveis que não são levadas em consideração, como por exemplo, alguns confrontos que o CRB tem e os adversários não têm. Uma reta final que o CRB, friso aqui, uma reta final que o CRB tende a ter adversários mais fáceis do que outros concorrentes pelo acesso. Então, assim, é muito importante isso para o CRB e para o Mirassol por dois motivos. Para o CRB, é sinônimo de uma arrancada, de um prosseguimento nessa escalada na tabela, é deixar um adversário direto para trás, praticamente zerar a possibilidade desse adversário subir e continuar buscando estar próximo do G4. O CRB tem que estar pelo menos próximo do G4 a 2 pontos até as últimas 3 rodadas. Porque aí acontece uma série de coisas que a gente sabe que acontece na Série B. Aqueles resultados de times que já caíram, ou que não tem chance de subir ou descer, que acabam tirando os pontos da galera lá de cima. Enfim, vocês estão ligados nisso aí. E pro Mirassol é muito importante o confronto, por quê? É essa sobrevivência na Série B. Da mesma forma que o CRB quer minar a chance do Mirassol ter porcentagem para acesso, o Mirassol quer manter uma porcentagem minimamente sonhante, vamos usar essa palavra que não existe, sonhante, para prosseguir nessa busca pelo acesso e se perder, começa a se ver um pouquinho longe dessa briga, porque o CRB em relação ao Mirassol dispara, o Mirassol pode encostar e até começar a aparecer mais na segunda parte da tabela do que na primeira, e aí minar, como eu falei, a chance do Mirassol subir. Então, assim, é um confronto muito importante e que muda também o espírito das equipes. O CRB ganhando, perdeu para o Juventude, beleza, mas aí o CRB engata uma sequência de 6 jogos, 5 vitórias e uma derrota. Baita sequência.
O Mirassol já continua no bololô da irregularidade. E aí começa o CRB com mais vitórias do que derrotas nos últimos jogos, começa a estufar o peito na competição. O Mirassol com uma sequência de jogos sem conseguir engatar, perdendo, ganhando, empatando, não se vendo numa arrancada, numa sequência, num momento chave da competição, acaba um pouco se encolhendo. Isso é normal. Isso é normal, acontece. Pode acontecer completamente o contrário. O CRB engatar vitórias e estufar o peito e achar que está de salto alto. E pode o Mirassol perder a partida e não deixar a peteca cair, continuar brigando. Mas é a tendência, os times têm essa tendência. Você toma uma porrada em casa e perde praticamente toda a chance de subir, você vai acabar se contentando de ficar na Série B. Você engata uma sequência e se ver mais próximo do G4 do que antes, você tende a estufar o peito e ir para a batalha. Conquistar pontos improváveis e, enfim. É isso que eu estou dizendo. Esse confronto é muito mais do que só matemática, tabela, confronto direto e tudo mais. É o futuro dessas equipes na competição. E não só o futuro das equipes nessa competição. Também o espírito que essas equipes vão ter daqui para frente. Pelo menos é o que eu acho. Mas vamos falar do CRB. CRB e Guarani, tava lá no Repelé, meu primeiro jogo como profissional, ou quase isso, né? Profissional de jornalismo. Tava muito feliz de estar falando lá da transmissão, mas vamos falar do jogo. Um jogo que, primeiro tempo, CRB ligeiramente melhor, um Guarani que não veio para ganhar em nenhum momento. O Guarani só foi tentar ganhar no final, meio pro final do segundo tempo. Ou seja, um Humberto Lousa que veio para somar pontos e acabou não conseguindo. O primeiro tempo que o Guarani foi nulo ofensivamente. Nulo, 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 nulo. Não criou, não, praticamente não assustou. Teve um chute perigoso para ser justo, com uma bela defesa de Diogo Silva. O CRB controlou mais as ações, teve bastante dificuldade em criação e uma grande chance com o Romão na cabeçada, bola parada. Normal do jogo. Primeiro porque Guarani acertou na marcação, foi bem, colocando ali duas linhas de quatro, dois homens lá na frente, o Matheus Barbosa, que praticamente foi um terceiro zagueiro ali, dentre as dupla de zaga, tinha a dupla de zaga, um ao lado do outro, e o Matheus Barbosa quase no meio dos dois, fazendo o terceiro zagueiro. Então o CRB teve muita dificuldade de criar pelo meio, laterais também, porque como fez duas linhas de quatro, os, teoricamente, pontas e meias do Guarani fecharam bem as laterais, junto com os laterais do Guarani. Então, dificuldade do Romão ultrapassar, dificuldade do Hereda, o Léo Pereira também. Achei o lado direito do CRB um pouco sem confiança, tanto o Léo Pereira quanto o Hereda cruzando um pouco a bola na área, até irritando um pouco a torcida. No primeiro tempo, o Romão que não subiu muito, até porque do outro lado tinha o Diogo Matheus, que é um cara também muito ofensivo, mas que mais marcou durante o jogo do que atacou. E aí no segundo tempo que o CRB não mexe, eu achava que deveria mexer, tanto que se vocês foram buscar lá no vídeo da nossa live na rede do jogo, eu achava que deveria mexer, mas o Daniel Paulista foi muito bem na conversa, mudou o foco do jogo do CRB, trouxe o foco do CRB para o lado esquerdo, o Renato mesmo apagado, participando de triangulações, Romão sendo utilizado pela primeira vez, muito bem nas ultrapassagens do Romão, fazendo um volume de jogo que é de costume dele, tendo um esboço de que ele vai voltar bem, saiu no segundo tempo, por questões físicas, óbvio, passou um mês fora, mas um esboço que voltou bem, em confiança, e aí trouxe o Lucas Lima um pouco mais para frente, Lucas Lima e João Paulo que foram apagadíssimos no primeiro tempo. O João Paulo caiu mais pelo lado esquerdo, não achei que o João Paulo fez uma partida extraordinária, mas foi muito participativo no segundo tempo, caindo mais pela esquerda, participando dessas triangulações com o Renato e com o Romão, puxando para o meio para finalizar, o Lucas Lima avançando para criar mais, porque ele praticamente não criou, só marcou no primeiro tempo, e aí dos pés dele saiu o gol. Gol com muita categoria, perna ruim, que é a perna esquerda, mas usou muita inteligência, batendo baixo, no meio da defesa do Guarani, dificultando a defesa do goleiro Pegorari, que jogou demais. Foi muito bem na finalização, garantiu o resultado, e o CRB não fez mais por incompetência barra descuido, porque o CRB, depois do gol, continuou melhor, continuou criando. Pegorari foi muito, muito bem no jogo, defendeu a primeira no primeiro tempo, a cabeçada do Romão, jogada do João Paulo no segundo. No geral, o melhor jogador do Guarani na partida. O Guarani não conseguiu criar de forma alguma, não conseguiu criar como é que eu posso falar?
um caminho, um mecanismo para agredir o CRB e foi muito mal, e a vitória do CRB foi justíssima. Pelo domínio que o CRB teve sobre o adversário e por saber aproveitar a chance que teve. Então, assim, uma partida boa. Como eu sempre falo, confronto direto, partida decisiva, muitas vezes o desempenho não, não importa no final da partida se você não consegue o resultado. O CRB conseguiu juntar as duas coisas. O resultado positivo, os 3 pontos e um bom desempenho. Se tivesse jogado mal e ganhado, também estava valendo. Como vai ser contra esse jogo contra o Mirassol. Se jogar mal e vencer, tá valendo. Assim como foi contra o Vila Nova. Eu sempre falo o seguinte: Série B, o importante é você ganhar. Porque você não tem negócio de planejamento a longo prazo, no geral. É você, ou você sobe ali para uma glória que é ir para a Série A, ou você vai cair para uma Série C. Dentro da Série A, você tem várias possibilidades. Pô, posso ir para a Libertadores, posso brigar pela Libertadores, posso brigar pela Sul-Americana, não vou cair. E se eu conseguir me livrar da queda, pega uma Sul-Americanazinha, quem tá lá na parte de cima fica ali na briga da Libertadores direta, ou se não, uma fase de grupos, uma pré-Libertadores. Existem vários campeonatos dentro da Série A. Mas na Série B não. Na Série B ou você sobe para algo muito melhor, ou você desce para algo muito pior. É literalmente o céu ou o inferno. Você cai para a Série C, é um inferno, e você subir para a Série A, uma glória. E quem fica ali no meio acaba tendo várias rodadas de um ano perdido. Então, assim, você não tem uma recompensação como na Série A, de disputar uma competição internacional, ou você pegar uma premiação maior, porque não tem premiação na Série B. Então, assim, o importante na Série B é vencer, não importa como. Mas o CRB contra o Guarani conseguiu vencer e jogar bem. Agora, repito, se jogar contra como foi o Vila, como foi também na partida contra o Novo Horizontino, vencendo e ganhando mal, também tá valendo. Óbvio que eu, Matheus, como jornalista, prefiro que os times ganhem desempenhando um bom futebol. Mas é porque o torcedor também tem que entender esse lado, e também nós do jornalismo temos que entender esse lado, porque às vezes a gente critica isso sem entender a situação da Série B. Beleza? E aí uns confrontos legais, interessantes sobre essa partida, que a gente tem que ficar de olho. Eu vou começar a tentar trazer isso também, já é uma nova parada aqui no canal. Justamente Negueba contra Romão, que eu trouxe mais cedo. Negueba, por tudo aquilo de apoiar bem, ser um cara que é assistente, um cara que ajuda muito na marcação, então isso pode ser um empecilho para o Guilherme Romão, por quê? Romão, lateral esquerdo, muito ofensivo, muito técnico, apoia bastante. Então, assim, vai ser um lateral esquerdo ofensivo técnico contra um ponta direita que marca bem, mas também ataca, então vai preocupar o lateral. Então, um confronto ali interessante pelo setor esquerdo do CRB e direito do Mirassol. Outro confronto interessante é no meio, Gabriel e Falcão. Falcão, o melhor desarmador da competição em números e para mim também em desempenho. Ele deu um bote contra o Guarani dentro da área que foi por coisa de quem tá numa fase boa. Se fosse na fase ruim, era um pênalti desastroso contra o CRB, mas tá bem, tá confiante, tá jogando muito bem. Achei que nessa última partida o árbitro marcou algumas faltas do Falcão que na minha visão foi completamente equivocada, mas enfim, um Falcão que tá bem, que tomou aquela cabeçada do CRB e é a zona que o Gabriel gosta de jogar. O Gabriel gosta de cair um pouquinho mais pela esquerda, voltar para ser um camisa 8, mas majoritariamente é um cara que joga centralizado, pela faixa central. E ali ele vai bater de frente com o Falcão. E o Falcão conseguir, não só o Falcão Lucas Lima, conseguir minimizar o volume de jogo do Gabriel, do Chico, mas principalmente o Falcão do Gabriel, é uma ótima, na verdade, um ótimo caminho para o CRB ter uma partida mais equilibrada contra o Mirassol, beleza? E por último, o Anselmo contra o Luiz Otávio. Luiz Otávio, para mim, um ótimo zagueiro, muito bem em estatura, mas também não só em estatura, e também questão de posicionamento na área. Um Anselmo que vem trazendo uma característica diferente nos últimos jogos, saindo mais da área. Ele já saía muito, mas hoje sai mais do que o convencional. Então, assim, tá saindo bastante da área para criar e abrir espaço. Acho que num jogo desse, com os zagueiros tão posicionais quanto o do Mirassol, principalmente na figura do Luiz Otávio, pode ser interessante. Principalmente porque o CRB gosta de jogar pelas laterais, gosta de cruzamento. Enfim, é uma saída legal o Anselmo atrair o zagueiro Luiz Otávio para fora. Assim como, se o Anselmo ficar lá muito ficção, aí o Luiz Otávio vai ter uma vantagem, ou pelo menos alguma disputa justa contra o Anselmo, os dois que jogaram na Chapecoense do Bertoluzzi, do 2020, que subiram e foram campeões da Série B. Então, além de tudo, vários conhecidos aí para se confrontar
na noite de amanhã, beleza? E aí, por fim, o que eu acho do jogo? Eu meio que já vou falando durante os vídeos, né? Mas aí vamos dar aquele resumo. Partida difícil para os dois lados, tensa para os dois lados. Acho que o Mirassol não vem numa fase tão boa assim para assegurar que vai ser soberano na partida dentro de casa. O CRB vem bem, mesmo fora de casa não tendo tido um bom desempenho contra o Juventude. Equipes que se equivalem em elenco, dois elencos bons, 11 jogadores e algumas opções no banco do Dolares. Não acho que são os elencos mais recheados da Série B, mas dois bons elencos. Eu não citei no Mirassol, mas tem, por exemplo, o Camilo, meio-campista também, bom jogador. Enfim, não vou citar todo mundo aqui, né? Mas tipo, o goleiro Muralha, polêmico goleiro Muralha, enfim. É, tem opções, o Mirassol, assim como tem opções do CRB. Acho que são times que se equivalem muito. O que muda mesmo é o estilo de jogo dos dois. Mozart é um cara mais conservadorista, é um cara que gosta também de ser um pouco reativo. Daniel Paulista não é tão assim, mas fora de casa ultimamente vem sendo. Então, eu acho que essa disputa fora de campo, Daniel Paulista e Mozart é equilibrada. Em campo, em questão de peças, como eu mostrei agora há pouco, vai ser equilibrada também. E questão de momento, por ser decisivo para os dois, essa partida, por ser tenso para os dois, por definir o futuro das equipes no campeonato, tem tudo para ser equilibrado e até um jogo um pouco estudado, um pouco medroso dos dois lados, com pouca abertura de possibilidade, porque ninguém vai querer se expor muito para não entregar o resultado para o adversário. Porém, asterisco, para o Mirassol tem que ser uma partida mais decisiva por conta disso, de se o CRB ganha, dispara e o Mirassol praticamente afunda na competição, nessa disputa. Então a tendência é que se alguém for tomar a primeira iniciativa, não só por estar jogando em casa, mas por essa situação toda, seja o Mirassol. Então acredito no CRB mais reativo, acredito no CRB mais inteligente na saída de bola para não acabar sendo explorado na velocidade e sim explorar seu adversário dando espaços. E um Mirassol que, mesmo com a necessidade de vencer, e ter o cuidado de não perder, vai se expor mais que o CRB. Beleza? Enfim, foi isso o vídeo de hoje. Um pouco menos tático, um pouco menos estatístico, ou mais estatístico, com aquelas porcentagens todas. Mas enfim, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui até o final do vídeo. Se você gostou, dá o like que fortalece demais o canal. Se você estava aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sino das notificações para sempre estar recebendo os meus conteúdos. Temos vídeos e temos shorts, então assim, sempre explorando aí os canais do YouTube. Enfim, minhas redes sociais aqui embaixo, o Twitter. Tô devendo conteúdo lá no Twitter, mas Instagram, tô fazendo conteúdo pra caramba, pra ter coisas exclusivas pra vocês me seguirem lá, o TikTok também. Então, assim, quem gosta do conteúdo daqui, quer uma coisa mais do dia a dia, curiosidades, estatísticas, opiniões, só me seguir, principalmente no Instagram, que vai ter sempre muito conteúdo durante a semana, beleza? Muito obrigado pelo apoio que você tem a esse canal. Muito obrigado se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse link para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo diferente no futebol alagoano. E é isso. Um abraço e até mais.